gente estava debatendo a decisão do Dino, mas obviamente que ela acontece num contexto que o professor Atié conseguiu resumir, eu acho, de maneira muito cristalina, que é no contexto de um governo de extrema-direita nos Estados Unidos que toma medidas de agressão permanente, tanto internamente quanto com a América Latina, enfim, com a comunidade internacional mais amplamente. Eu quero te ouvir, porque eu sei que você recém lançou um livro sobre a sua vida nos Estados Unidos, mas também cobre esse governo Trump e as suas ações direcionadas aqui com essa mentalidade de quintal, né, que foi resgatada, que parecia, ao menos em boa medida, superada, e Trump resgata de uma forma muito escancarada, né? Me conta um pouco o que você está sentindo aí e acompanhando, e se essa minha avaliação dessa visão de quintal, se é exatamente isso que você sente ou se eu estou exagerando. Não, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse é o debate. O debate não é Alexandre de Moraes, o debate não é Jair Bolsonaro. O debate é justamente a ambição americana na América Latina e eu diria, como o professor colocou, sobre o direito internacional, ou seja, uma revisão realmente completa. Eu, inclusive, até cheguei um pouquinho atrasado aqui na conexão, e o governo americano acabou de anunciar novas sanções contra o Tribunal Penal Internacional, mais 4 funcionários, 2 juízes e 2 subprocuradores. Ou seja, não é algo apenas contra nós, não é apenas um ato contra Alexandre de Moraes, é um ato absolutamente, eu diria, imperial, né? No sentido, nós não aceitamos regras de nenhum outro lugar do mundo, nós não vamos aceitar que, por exemplo, um tribunal internacional sequer avalie o caso contra um aliado nosso, e aí, no caso, Benjamin Netanyahu, né, que é o centro dessa decisão, e é muito parecido, claro, com o comportamento do governo Trump em relação a um tribunal no Brasil, ou seja, nós não reconhecemos tribunais internacionais e sempre que qualquer tribunal internacional ou algum tribunal de outro país, no caso o Brasil ou qualquer outro, represente algum tipo de ameaça a nós iremos sancioná-lo. Então, é muito coerente, no fundo, muito coerente, mas é uma coerência que, obviamente, revela, num primeiro momento, um desrespeito total à soberania, à independência dos outros países e, claro, ao direito internacional, totalmente. Então, isso é um primeiro aspecto muito importante. O segundo é a América Latina, obviamente. E aí a gente precisa fazer uma avaliação talvez um pouco maior do que só Brasil. O governo americano tem uma ambição muito escancarada de retomar esse quintal. Esse quintal hoje que está dividido, esse quintal hoje que não é, como você colocou, a gente achava que já estava superada essa ideia. Eles não querem justamente que isso esteja superado. Eu ouvi do governo americano uma avaliação muito, eu diria, pragmática, mas também muito assustadora. Eles colocando o seguinte, que nos próximos, basicamente, meses, a ambição é justamente criar um hemisfério completamente ligado aos interesses americanos. E, para isso, as próximas eleições serão fundamentais. Eles já têm como aliado a Argentina do Milei, Paraguai, Peru, o Equador e a Guiana. Esse é o cenário. A eleição na Bolívia no último fim de semana foi decisiva para tirar justamente do caminho a ala progressista. Então, a Bolívia, que vai para um segundo turno, certamente vai dar uma guinada em sua política externa e se aproximar dos Estados Unidos. Então, mais um. No final do ano, temos a eleição no Chile. Essa eleição no Chile, hoje, tem uma candidata progressista na liderança das pesquisas de opinião, mas essa mesma liderança, num segundo turno, ela é revertida e a extrema-direita pode, sim, vencer no Chile. Ou seja, mais um país latino-americano também vamos dizer assim, nessa toada de uma guinada da política externa em direção aos Estados Unidos. E depois, em 2026, o que temos? Eleição na Colômbia e eleição, claro, no Brasil. Então, com isso, é completado um mapa
assustador de, basicamente, uma tentativa aí do governo americano de colocar, basicamente, sua influência total na região. Então, não insisto, eu tenho falado isso porque eu tenho ouvido justamente dos americanos, Jair Bolsonaro é o espantalho. Jair Bolsonaro é o argumento perfeito usado justamente usando uma divisão interna no Brasil. Mas o objetivo americano não é sair ao resgate do soldado Bolsonaro. O objetivo americano é defender seus próprios interesses. Sempre foi assim nos Estados Unidos e sempre será. Não é generosidade em relação à família Bolsonaro, é defender os seus próprios interesses. Jamil, esse teu panorama ele é excelente, ele liga muitos pontos de uma vez e eu queria fazer a conexão também com o clima interno dos Estados Unidos e tentar usar aí a tua lucidez para tentar relacionar essas ações no plano externo com o que ele está fazendo aí dentro e, inclusive, com o ponto de vista do que parece aqui do Brasil, pelo menos, com a baixa resistência. O professor falou das instituições que devem, aos poucos, apresentar, né, alguma resistência ao Trump, mas até o momento me parece que ele está sendo bastante bem sucedido nos seus ímpetos e de uma maneira com pouco confronto interno. Qual que é a tua avaliação aí dessas conexões do que ele está fazendo para fora com o que ele está fazendo para dentro e de quem pode detê-lo? Quem pode detê-lo? Essa é a grande pergunta que todos fazem nos Estados Unidos. Inclusive o Steve Levitsky, antes dele viajar para o Brasil essa semana, eu conversava com ele, ele dizia: uma das grandes histórias que nós vamos contar no futuro é o papel do Partido Republicano, né? Desse próprio partido que era um dos pilares da democracia americana e, no fundo, se prestou a acolher um grupo que vem destruindo justamente o Estado de Direito nos Estados Unidos. Então, no futuro, não é só a oposição que será questionada, é o próprio partido que fez parte da construção da democracia americana que vai ser questionado. Onde estavam eles? Então, essa é uma pergunta muito clara em relação aos republicanos. Uma outra questão, obviamente, fundamental é dos democratas. Os democratas que, depois da eleição, estão vivendo ainda um choque muito profundo, procurando um líder, procurando até quase um motivo de existir. É muito profunda a crise no Partido Democrata. E, claro, tentando reconstruir não só a sua base, como a sua liderança. Então, sofre hoje de um momento, de uma crise existencial muito profunda. Qual é o outro problema? O outro problema é que, claro, a mobilização dos americanos. A mobilização dos americanos, ela nunca existiu. Nunca houve uma tentativa de mobilização, porque sempre houve a percepção, e aí eu estou falando da elite, obviamente, política americana, e que sempre houve uma garantia de que a democracia existiria. Claro, nós não estamos falando dos afro-americanos que lutaram, e lutaram muito por direitos. Nós estamos falando daquela classe média que deu por assegurado que essa democracia era inabalável. Então, a mobilização dessas pessoas hoje, ela é muito difícil de acontecer, porque ela nunca aconteceu na história. Então, é algo muito visível, a incapacidade de você ver uma mobilização, de tomar as ruas, de fazer protestos, etc., não está acontecendo, em parte, por conta desse elemento. Claro, a gente pode entrar num debate muito mais aprofundado, que é, por exemplo, será que as redes sociais atomizaram a sociedade e por isso fica cada vez mais difícil mobilizar num momento de crise dessa magnitude? Então, tudo isso é colocado. E aí, por final, e aí o professor tem muito mais capacidade do que eu para dizer, o judiciário. A grande aposta hoje para frear Donald Trump é o judiciário americano, não o judiciário no exterior, não o Tribunal em Haia, nem a ONU, nem ninguém. O judiciário americano é a grande aposta para tentar, de alguma forma, segurar esse ímpeto autoritário. O problema é que depender só do judiciário, e aí não estou criticando o judiciário não, professor, mas depender só do judiciário pode também ser extremamente perigoso, principalmente porque a gente sabe que a Corte Suprema americana tem uma maioria conservadora.
Não é um cenário bonito, infelizmente. Não, mas antes da gente entrar, eu quero falar um pouco mais do teu livro e da experiência que te motivou a escrevê-lo e que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está tratando aqui, mas eu acho que esse gancho ele é muito interessante para eu colocar vocês dois para conversar, se vocês me permitem, porque eu venho tratando aqui no Central, em algumas colunas que eu faço às vezes no Cá Entre Nós, dessa armadilha que a extrema-direita apresenta para a justiça em diferentes países do mundo, né? Que é a de testar tantos limites que, quando o judiciário se presta a reagir, e veja, são todos seres humanos, né? O judiciário não é nem o judiciário, nem qualquer outro poder, não é uma entidade supra-humana. É feita de humanos com suas vaidades, suas sedes de poder e tudo mais. Então, diante de um desafio dessa magnitude que a extrema-direita costuma colocar, quando esses atores do judiciário tendem a reagir, não raro ou erram a mão ou são mal interpretados pela sociedade insuflada pela extrema-direita, ou comumente as duas coisas ao mesmo tempo. Então, conforme algum magistrado comete algum erro, algum excesso, algum exagero, a extrema-direita usa isso para desqualificar toda a democracia. Vocês vislumbram alguma saída para isso, no sentido de o que um judiciário faz diante desse tipo de ator que testa limites incessantemente? E aí convido os dois a responder. Professor, vamos você primeiro, que assim o Jamil também pega o gancho do que você nos deixar. Bom, sempre bom ouvir o Jamil, né? Tem muitas coisas importantes aí para comentar no que ele falou. Mas veja, o judiciário americano tem uma característica bem interessante, porque ele é um judiciário original. Os americanos inventaram esse judiciário. Porque antes eles tinham a tradição do direito inglês, em que houve lá no século XVII uma disputa entre juízes e parlamento para saber quem é que ia ser predominante na decisão do direito. E essa luta lá no século XVII foi vencida pelos juízes. Certo. Então, o direito inglês, a common law, é um direito dos juízes, sobretudo, dos precedentes, né? Mas acontece que os Estados Unidos resolveram mudar um pouquinho essa configuração quando eles criaram o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte. Quando eles criaram a Suprema Corte, eles, observando a experiência inglesa e, sobretudo, observando que na Inglaterra havia uma disputa entre o parlamento e o rei, né? A disputa entre essas duas vertentes, eles criaram uma instância que eles criaram, não está em lugar nenhum, não está em Montesquieu, o pessoal finge que está lá, mas não está. Eles criaram essa instância da Suprema Corte como uma espécie de poder de arbitrar os conflitos entre o Congresso e a presidência, que também eles criaram. Certo. Só que hoje, o que acontece? O Congresso está pendendo muito para o lado do presidente. Então, esse conflito tende a desaparecer. Então, muito da esperança de mudança na configuração da política americana está na eleição agora, do ano que vem. Dos midterms. Se, por acaso, a crítica social for importante, aí o Jamil vai poder falar, para permitir que haja uma mudança das cadeiras. E o Trump está lutando avidamente para evitar que isso aconteça. Ei! Tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.